Eu queria te falar um pouco, então, a respeito de como funciona um atendimento com radiestesia sensitiva e o que pode ser tratado. A grosso modo, a radiestesia sensitiva ela vai trabalhar com dois conceitos. De um lado, radiestesia e radiônica, e de outro lado, a captação psíquica. Radiestesia é a capacidade que nós temos de acessar as informações. Todos temos, todos fazemos isso. Eu vou me utilizar de um pêndulo e de réguas radiestésicas, onde eu consigo fazer as medições e identificar a questão que está sendo tratada. O conceito da radiônica é emissão de frequência, ou seja, o assunto que vai ser trazido provavelmente é um assunto que tem uma frequência desarmonizada. Então a gente vai trabalhar com comandos, emitir frequências de gráficos, pedras ou simplesmente comandos mentais, enfim, né? E a gente vai reorganizar esta frequência. Então, a tendência é que o cenário ou que a situação ela se reorganize. Então, radiestesia, capacidade de acessar, radiônica, capacidade de interferir. E o conceito da captação psíquica, ele vai dizer respeito ao conceito reencarnatório. Então, a ideia é que nós temos vidas passadas, a grosso modo, que elas interferem no nosso projeto encarnatório atual. É o conceito kármico, né? Coisas que eu tenho pendentes ainda, que se apresentam como cenário, né, nesse tempo, nessa época, e que a gente tem que resolver. Seriam uns perrengues, digamos assim, que a gente tem. Então, através da técnica, nós que conseguimos acessar essas personalidades múltiplas, que é como a gente chama essas vidas passadas, e harmonizar, equalizar, e isso deixa de vibrar nesse projeto encarnatório. Então, a grosso modo, é um modelo que a gente trabalha, né? Então, através da radiestesia identificar, através da radiônica interferir e através do conceito da captação psíquica entender essas questões reencarnatórias para que a gente consiga resolver as questões atuais. E o que pode ser tratado? A grosso modo, pode ser tratado qualquer informação, porque nós entendemos que tudo é frequência. Se eu tenho uma questão de ordem de saúde física, se eu tenho uma questão de ordem econômica, uma questão de ordem emocional, tudo isso, dentro do nosso conceito, são programas, são programações, são frequências. Então, a grosso modo, a gente pode tratar qualquer assunto que a pessoa traga. Ah, eu tenho uma questão com fulano, ou eu tenho uma questão no meu relacionamento, ou então o aspecto da minha prosperidade não está funcionando bem. Então, a grosso modo, através da radiestesia, a gente pode acessar qualquer informação, né? E diga-se de passagem, a gente pode atender pessoas de qualquer local ou acessar qualquer informação em qualquer local, porque a própria física quântica, a mecânica quântica já define isso, já se entende isso, que a gente acessa tudo o tempo todo, né? Então, essa é a ideia. E o que é o esperado de um atendimento com a radiestesia? O esperado é que a pessoa fique mais tranquila, mais calma, sem aquele turbilhão. É muito comum, por exemplo, dentro de um atendimento com radiestesia, a pessoa quando vem apresentar a sua questão, ela está toda desorganizada, está acelerada, o físico está todo errado, digamos assim. E durante o atendimento com a radiestesia, que a gente vai fazendo essas limpezas, reorganizando esses programas, essas programações, é muito comum que a pessoa, sabe, baixe o seu mental, que ela fique mais tranquila, que ela fique mais focada, que o físico dela fique mais relaxado. Então, o esperado da radiestesia é que o efeito seja esse, que a pessoa consiga olhar para suas questões de uma forma mais calma, mais tranquila e saber o que tem que fazer, né? Então, a ideia da radiestesia é que ela não vai, digamos assim, grosso modo, resolver as questões da pessoa. A radiestesia vai dar condições de que a pessoa utilize os seus potenciais para resolver as questões. É claro que a gente tem exemplos muito interessantes e muito contundentes em relação a atendimentos com radiestesia, ou seja, várias coisas que aconteceram de uma forma muito surreal, né? De uma hora para outra parece que as coisas se reorganizam e seguem um outro caminho. Mas eu costumo dizer isso, que a radiestesia o que ela vai fazer é reorganizar a pessoa, vai reposicionar a pessoa para que ela consiga lidar com essas questões naturais, questões normais do dia a dia, né? Então, acho que a gente não está aqui para imaginar que
tudo vai ser fácil, que vai ser tudo lindo, maravilhoso e tal. Acho que isso digamos, até uma ilusão um pouco infantil, né? Mas eu acredito que a gente não vai deixar de ter as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas a radiestesia, sim, ela vai ajudar com que a pessoa se posicione para que consiga resolver essas questões, tá certo? Então eu vou deixar, se você tem interesse em marcar atendimento, enfim, alguma coisa assim, ou até conversar comigo para tirar alguma dúvida em relação a isso, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição, pode me acionar lá ali no WhatsApp ou mandar uma mensagem aqui pelo direct que eu te respondo, tá bom?